meu nome é Antônio Cassi, eu sou pastor aqui no Amazonas, pastor da igreja aqui na Vega. Sou casado com a Brenda, a advogada Brenda, e nós vai fazer um ano na igreja aqui na Vega. A igreja aqui na Vega, ela funciona mais ou menos assim. Nós somos enviados para algumas comunidades, como eu mencionei, que não há presença adventista. E o objetivo final é sair dali com a igreja plantada, plantar uma igreja, fundar uma igreja, para que as pessoas tenham um lugar para congregar após a saída dela. Então nós chegamos na comunidade, fazemos um ponto de contato, visitamos as pessoas, apresentamos todo o projeto da Amazônia de Esperança, né, que é o projeto que envolve todo o processo de evangelização da igreja aqui na Vega. Então nós iniciamos a partir dessa visitação, a partir desse convite também os nossos cultos à noite. Nós fazemos uma série evangelística de estudos bíblicos de 25 a 30 noites normalmente. Após esse período nós iniciamos um processo de construção da igreja local, né? Durante os dias nós estamos visitando e à noite os cultos na própria lancha. Depois desse período de evangelização, de estudos bíblicos, eu estou me referindo ao evangelismo em si, às conferências, aos cultos à noite. Nós realizamos então o batismo dessas pessoas interessadas, aquelas que já ouviam falar a respeito da igreja, aquelas que tiveram encontro com Deus aqui na igreja aqui na Vega. Então durante esse período nós preparamos essas pessoas, batizamos elas. Então agora nós vamos entrar no processo da construção da igreja. Existe uma equipe de construção, onde paralelo aos estudos à noite na igreja que na Vega, após a gente já ter conseguido um terreno na comunidade, ter comprado o terreno, ter ganhado de doação, começa então a construção de uma nova igreja naquele lugar. A igreja vai sendo construída enquanto a gente está pregando. Quando termina o evangelismo, quando há o batismo e a igreja é concluída, então nós fazemos o processo de transição, né? Nós pegamos as pessoas que participavam da programação, que gostaram da programação, aquelas que se batizaram, aquelas que se mantiveram interessadas, e a gente transfere essas pessoas para a igreja, para a nova igreja local, para a igreja nova que foi construída paralelo ao programa que nós estávamos realizando. Aí depois daí a gente segue as programações de uma igreja local normal, com visitação, treinamento da nova liderança, os programas normais da igreja local. Todo o trabalho da igreja aqui na Vega, ele é intencional, né? Ele é intencional. Ela existe para salvar. Então todas as pessoas que entramos em contato, a gente vê elas como candidatas ao reino dos céus. E a gente apresenta Jesus de modo que o nosso interesse é fazer com que elas se interessem por Jesus ao tal ponto de entregar o coração a elas. E a maior demonstração disso é através do batismo. A igreja aqui na Vega, ela sempre está em lugares bem especiais. A gente pega as pessoas, ensina para elas, assim que elas entendem todo o processo do batismo, estão prontas para o batismo, nós batizamos elas aqui mesmo no Rio. Normalmente o batismo é ao lado da própria igreja aqui na Vega, eles têm esse desejo, né, de serem batizados olhando a embarcação, né, aquela que foi o ponto de salvação para eles, aquela que foi o instrumento que trouxe, né, pessoas para ensinar para eles. Então a gente não tem tido problema com água não, né? Como vocês sabem, a igreja aqui na Vega, aqui na Amazônia, a água tem bastante, então a gente nunca teve problema com água para realizar os batismos não. Nós estamos num período bem complicado aqui no Amazonas, né, na nossa Amazônia. É uma seca que, segundo as pessoas mais velhas, de fato nunca tinham visto, né? Esse processo também de queimadas, essa fumaça tem prejudicado um pouco as pessoas aqui, mas a igreja aqui na Vega, com o projeto Amazônia de Esperança, não parou suas atividades. A gente entende que é nesses períodos de problemas e crise que a esperança ela vai ter a oportunidade de aparecer de forma mais clara e raiar no coração das pessoas. Então a igreja aqui na Vega, ela continua atuando, a esperança ela é real, ela é Jesus e ela continua sendo levada às pessoas mesmo nesse momento tão difícil que o Amazonas está passando. Nós estamos gravando aqui agora realmente no momento mais complicado da história do Amazonas nesses últimos anos, né? Não se sabe quantos anos, mas nesses pelo menos 10, 20 anos. Nunca se viu o Amazonas nesse estado, nessa situação de crise. Mas a esperança ela está aí, ela é real e a igreja que na Vega tem como objetivo continuar falando para as pessoas que, embora aparentemente tudo esteja muito complicado, mas vai melhorar. Jesus ele está olhando com muito carinho para a gente. Nos momentos mais complicados da história, Jesus
Deus sempre olhou com carinho para o planeta Terra, né? Há filhos dele aqui, há pessoas especiais aqui, e a gente entende que Deus, ele sabe todas as coisas e sabe o que nós estamos passando nesse momento. De fato, algo precisa mover a gente em todos os aspectos, né? Em todos os níveis da igreja, desde os nossos líderes, a nossa administração, até nós mesmos que estamos diretamente à frente, levando a lancha, o comandante que dirige, as pessoas que limpam a lancha, a gente que vai visitar. Algo precisa movimentar, algo que vai além de gastos financeiros, tem que ter alguma coisa. E se eu pudesse responder isso, eu diria que é o amor à missão, né? É a certeza de que esse trabalho ele não é em vão, esse trabalho não é nosso, né? Embora nós façamos, mas Deus, ele é o grande missionário, né? É Ele que nos move, que nos movimenta, é Ele que nos impulsiona a ir até as pessoas, a continuar pregando na certeza de que em breve Jesus vai voltar. Então, isso é o que faz a roda girar, né? Embora tenha, obviamente, todos os gastos, e são gastos altos, né? A disposição das pessoas que fazem parte do projeto em sair dos seus lares, em sair das suas casas, em deixar um pouco a sua vida, deixar um pouco o seu conforto para estar convivendo com as pessoas ali. Algo movimenta a gente dentro de todo esse processo. E esse algo é Deus, é a missão, é Jesus, é o amor para as pessoas e a certeza de que esse trabalho não é em vão e em breve Jesus vai poder voltar aí para coroar todo esse trabalho que tem sido desenvolvido por aqui. A missão, ela, para mim, ela está além daquilo que eu posso imaginar, né? É um estilo de vida, é a certeza de que Jesus, ele olha para mim e espera que eu faça algo. Ele me salvou para que eu pudesse salvar outras pessoas também, eu sou salvo para salvar. Então, você se desprender de tudo aquilo que te impede de seguir em frente, de avançar, e levar Jesus às outras pessoas, é ter um coração voluntário, é ter a certeza de que a salvação ela é real e ela precisa chegar a outras pessoas e isso precisa tornar você uma pessoa alegre, feliz. A salvação ela traz alegria, né? Salmo 51:12 diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então eu acredito que a salvação ela traz alegria e para levar a salvação tem que fazer parte, a missão tem que ser real no seu coração e é só seguir em frente que Deus ele vai te encaminhando, vai te conduzindo, vai te colocando onde Ele precisa que você esteja, só basta você se colocar à disposição, só basta você de fato se entregar, querer que o restante Ele vai conduzindo e faz a obra através de você. Você já parou para pensar qual é a verdadeira importância da igreja ao redor do mundo? No Novo Testamento, mais precisamente na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós lemos o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora a receberam. Você percebeu? O povo de Deus foi chamado por Ele para proclamar seus propósitos a todo mundo. Mas como podemos cumprir essa missão que Ele concede a todos que aceitam esse desafio? Como adventistas, temos uma grande preocupação nesse sentido. Há 33 anos, na cidade de Indianápolis, aconteceu a Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista, onde foi votada pela Igreja Mundial a implementação de uma estratégia para avançar com a proclamação desse Evangelho eterno a todo mundo. Essa ação foi chamada de Missão Global. Mas quais foram os objetivos primários dessa estratégia de missão? Um dos mais importantes foi intencionalmente desenvolver caminhos para alcançar grupos étnicos religiosos, principalmente dentro da janela 1040, tais como muçulmanos, judeus, hindus, budistas e também grupos influenciados pelo secularismo e pós-cristianismo ao redor do mundo. Outro importante objetivo foi causar o impacto necessário com o Evangelho eterno nas grandes cidades do mundo, através de ações que possam construir pontes de comunicação com a comunidade local. Além disso, a Missão Global também foi estabelecida com o intuito de evangelizar grupos minoritários, tais como surdos, cegos, ciganos e grupos imigrantes. Mas como tudo isso é realizado? Essencialmente,
através da implementação de novas congregações em todos os grupos de pessoas onde atualmente ainda não existe uma comunidade adventista. Em outras palavras, a nível mundial, estabeleceram a comunidade adventista em cada grupo geopolítico e linguístico é o fundamento básico de tudo aquilo que está envolvido nessa ação chamada Missão Global. Isso é o que também chamamos de plantio de igrejas. O plantio de igrejas não pode ser simplesmente visto como uma atividade a mais da igreja. Em realidade, a implementação de novas comunidades deve ser prioridade e vista como crucial no avanço do reino de Deus, no cumprimento da missão de fazer discípulos de todas as nações. E esse sonho, o sonho de ver nascer uma nova igreja, teve seu início no coração de Deus, que sempre teve em seus fiéis seguidores aqueles que proclamariam seus propósitos e missão àqueles que ainda não o conhecem. Portanto, da mesma forma, nós devemos sintonizar o nosso coração ao de Deus, participando de maneira ativa na multiplicação do seu reino ao nosso redor. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 34, afirma o seguinte: Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Você percebe? Vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas. Ele teve compaixão. Jesus via a necessidade de cada uma daquelas pessoas. Ele sabia que estavam aflitas, cansadas, sem esperança, como que ovelhas que não têm um pastor. E da mesma forma hoje, ao contemplar as cidades grandes e pequenas, ao considerar as milhões de pessoas nesse mundo que ainda não conhecem o amor e o plano de Deus para a sua vida, nós devemos ter como Jesus a mesma compaixão de cada uma delas. Como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos viver como Ele viveu, compreender como Ele compreendeu, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. E hoje, como nunca antes, é necessário que você e eu nos coloquemos à disposição de Deus para que possamos ser usados por Ele no cumprimento de sua missão. Deus deseja hoje que tenhamos o mesmo sentimento de compaixão que teve Jesus Cristo, para multiplicar comunidades de esperança, para espalhar seu reino por todo o mundo através da implementação de novas igrejas. Somente assim as trevas que ainda dominam milhões de pessoas em nosso planeta poderão ser destruídas pela maravilhosa luz que emana daqueles que se dispõem a ser instrumentos nas mãos do Senhor. E então, o que você está esperando? Participe do plantio de novas igrejas. Plante esperança, você também.